Boa tarde, começando a live. O tema de hoje é: você faz de tudo para agradar os outros e esquece de você? Quantas vezes a gente já fez isso na vida, né? Quantas vezes a gente deixou de fazer aquilo que a gente gostaria, deixou de se dedicar às outras pessoas, porque o tempo todo a gente está querendo agradar alguém. E quanto isso nos prejudica em toda a nossa vida. E eu costumo dizer que a gente faz isso, a gente tem uma necessidade muito grande de agradar os outros, porque a gente aprendeu isso em toda a nossa vida. A gente tem uma necessidade muito grande de pertencer, e é isso que eu vou explicar nessa live. A live não vai demorar, ela vai ficar salva e manda para as outras pessoas também. Quantos de nós passamos uma vida toda querendo agradar os outros e esquecemos de nós mesmos? Exatamente. E sabe por que a gente faz isso? Primeiro, eu gostaria de falar de aprendizado. Muitas vezes a gente aprende na nossa vida, quando a gente é criança, que é aí que a gente aprende tudo que ferra a nossa vida na vida adulta, a gente aprende que o que é que a gente tem que fazer quando a gente é criança? Cala a boca, você tem que aceitar o que eu quero. Oi, Bruno, boa tarde. Você tem que aceitar o que eu quero, você não pode falar. Se talvez a criança não tá gostando daquilo, daquela situação, ela tem que se calar. Então, muitas das vezes, a gente aprende na nossa vida a agradar os nossos pais, agradar as pessoas e se calar. E é nesse momento que isso vai determinar toda a nossa vida adulta. Quantos de nós hoje passam a vida toda querendo agradar as outras pessoas, mas na verdade, por trás disso, a gente tá querendo agradar o papai e a mamãe. E talvez para você, nesse momento, você pense assim: não, mas eu não tô nem aí pros meus pais, eu não quero agradar ninguém. Será mesmo? Sempre quando eu faço terapia aqui, existe muito disso. Pessoas que passam a vida toda querendo agradar aqueles que foram ausentes na vida. Pessoas que passam a vida toda querendo ser a boa menina e o bom menino para simplesmente ser amado por aqueles que não amaram quando eles precisaram. Então, muitas das vezes a gente faz isso nos nossos relacionamentos hoje, mas na verdade eu sempre falo aqui que nunca foi sobre as pessoas, mas é sobre aquilo que tem no nosso passado. Inclusive, ontem eu escutei uma frase bem interessante. Vê, talvez isso possa falar pra você hoje. Laís, eu sinto que no meu relacionamento hoje é como se eu não tivesse vivido aquilo que eu gostaria. Isso eu sinto uma tristeza muito grande. E eu peguei e disse, na verdade, o que você não viveu na sua vida que você gostaria de ter vivido? Será realmente que é dessa pessoa que você está falando? Porque o relacionamento, às vezes, o nosso relacionamento que a gente vive hoje não é o relacionamento que a gente gostaria. Mas muitas das vezes a gente traz lá de trás um sonho que a gente tem, uma percepção que a gente tem das coisas e a gente fica colocando, depositando nas pessoas de hoje. E talvez seja isso que você esteja vivendo hoje. Talvez a pessoa que você esteja nesse momento, seja amizade, relacionamento, trabalho, ciclo social, não seja a pessoa que você merecia. Não seja a pessoa que você gostaria, talvez não seja a pessoa que realmente valoriza você como pessoa. Mas você tem tanto um sonho de viver algo perfeito, algo maravilhoso, aquilo que é um sonho teu não é da pessoa, que você projeta nela aquilo que você gostaria de viver. E talvez essa pessoa não esteja nem disposta a viver aquilo que você gostaria de viver. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você esteja colocando a necessidade nessa pessoa que é uma necessidade que já existe no teu passado. Isso é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Como você aprendeu a ser na vida? Como foi que você foi criado? Você foi criado com uma pessoa que tinha que ser boazinha demais? Ai, ela é tão boazinha, olha como ela é boazinha. Você foi ensinado a ser assim, uma pessoa bem boazinha, porque ser boazinha era bom? E isso, talvez, você seja boazinha hoje para todo mundo e as pessoas só ferrando com você? Talvez esse tipo de aprendizado que você teve na sua vida, talvez esteja prejudicando tudo na tua volta hoje. Talvez com isso você não consiga falar, você não consiga se proteger, você não consiga se defender. Ou talvez você faça o caminho inverso. Você fere todo mundo, por quê? Porque você não quer ser isso, você é revoltado. Então, talvez isso esteja também prejudicando os seus relacionamentos.
Outra coisa que faz a gente querer agradar todo mundo e esquecer da gente é porque a gente não se ama. Quando a gente não se ama, quando a gente não sabe do nosso valor, quando a gente não sabe quem nós somos, a gente simplesmente aceita qualquer tipo de coisa. Eu me lembro que teve uma fase na minha vida que eu não sabia o valor que eu tinha. E pra mim, qualquer coisa servia. E durante muito tempo, eu aceitei muito pouco de muita gente. De amizades, de relacionamentos e etc. Na minha vida toda. Até dos meus pais. E por que eu me permitia isso? Porque eu não sabia o meu valor. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que eu era capaz. Eu não sabia que eu tinha essa força que eu tenho. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você quer tanto agradar os outros, você quer tanto fazer feliz os outros, mas essa necessidade, por trás dessa necessidade de agradar os outros, de fazer os outros felizes, de transformar os sonhos dos outros em realidade, talvez seja algo que você tem dentro de você, que você queria fazer por você, mas você faz o caminho inverso. Sabe o que é que você faz? Ao invés de você fazer por você, você faz pelos outros, achando que eles também vão fazer isso por você. Também te amo, Audrey. E isso é a pior ilusão da tua vida. É por isso que o amor próprio é tão importante. E as pessoas falam tanto de amor próprio, mas como é que a gente vai se amar se a gente não sabe nem isso? Como é que a gente vai se amar se a gente passou uma vida toda sem não ser ensinados a aceitar qualquer tipo de coisa? Exemplo, você passou na sua infância uma vida toda aceitando qualquer coisa. Então, exemplo, você tinha um pai indisponível, um pai que estava sempre trabalhando, um pai que estava sempre fora de casa, e quando ele chegava, aquilo que ele te dava era isso aqui de atenção. Então você aprendeu a ter pouco. Como é que hoje, Laís, eu vou ter muito se eu aprendi uma vida toda a ter pouco? E eu te falo, é difícil, é desafiante, mas você é capaz. Porque hoje você sabe que você merece muito. Então, eu sempre digo que o nosso passado não define o nosso futuro, mas pra gente tratar isso, a gente vai precisar tratar as nossas dores. E muitas das vezes a gente não quer olhar pra isso. Gente, vão colocando aí, vão se pronunciando, vão achando que, vão falando o que vocês acham, vão dando feedback de vocês, tá? Porque eu vou falando, mas ninguém tá falando. Obrigada, Bruna. Oi, Margarida, é um prazer ter você aqui, gente do Portugal me assistindo, olha aí. Então, e outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, necessidade de ser útil na vida das pessoas. Você já parou para pensar o quanto você quer ser útil na vida das pessoas? Essa necessidade que a gente tem de ser útil, muitas vezes, é querer ser aceito, querer ser visto. Eu vejo muitas pessoas sacrificando a vida toda delas, sacrificando os pequenos detalhes, sacrificando aquilo que ela gostaria de fazer. Às vezes ela tem sonhos, ela sacrifica o sonho dela por amor às pessoas que ela tem ao redor dela. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer ser útil na vida das pessoas. E talvez por trás disso, gente, esteja uma necessidade muito grande de ser visto. Por que você quer ser visto? Eita, amigo, foi limpar essa vista, foi? Jesus, eu te adoro. Por quem, na verdade, você quer ser visto? Muitas das vezes a gente faz de tudo para as pessoas que a gente ama nesse momento. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto por eles. Mas, na verdade, por trás disso está uma necessidade lá de trás. Então, eu quero que você trazer a reflexão de vocês hoje exatamente isso. Por que você está esquecendo de você? O que te leva a esquecer de você e dar tudo para os outros e não olhar para você, não olhar para as tuas necessidades? Eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei muito para os outros. Então, eu não estou falando de algo que eu não vivi. Eu falo isso com total propriedade. Durante muito tempo eu me dedicava aos outros, mas hoje eu entendo que eu fazia isso porque eu queria que as pessoas vissem aquilo. E a necessidade da gente ser útil, a necessidade de agradar os outros traz um grande problema. Porque as pessoas, uma hora, não vão reconhecer aquilo. E talvez você seja o tipo de pessoa que você diz, eu faço, mas ninguém faz por mim. Talvez você seja do tipo de pessoa que você se sente frustrado, porque quanto mais você faz, menos você tem. Margarida colocou aqui, durante muitos anos pensei que não era útil para ninguém. Assim me fizeram pensar.
Hoje penso primeiro em mim. Margarida, muito obrigada pelo que você está falando, porque é exatamente isso. Quantas vezes te fizeram pensar que você não era nada? Quantas vezes na tua caminhada te fizeram pensar que você era um fracassado, que você era um inútil? E eu digo isso, gente, porque a gente pode ser muito bem sucedido em algumas áreas da nossa vida. Mas eu sempre falo que no secreto, quando a gente só tá a gente sabe das nossas dores. A gente sabe daquilo que a gente tem dentro da gente e aquilo que precisa ser olhado. Muitas das vezes a gente não quer demonstrar as nossas fraquezas. Mas quanto mais a gente esconde as nossas fraquezas, mais elas estão presentes e vivas dentro de nós. Por trás de toda essa necessidade de agradar os outros está algo que você precisa olhar. O que é que você pretende? Olha para dentro de você agora nesse momento e diz: por quê? Por que eu deixo de cuidar de mim? Por que eu deixo de fazer por mim? Por que eu deixo de me amar? Por que eu deixo de dar para mim para dar para os outros? Quem é que você quer salvar? Quem é que você quer ajudar? Será que é essa pessoa que você está fazendo isso no momento? Ou é alguém lá no passado? Ou é alguém que você quis muito ajudar e você nunca conseguiu? E você sempre tem essa sensação de se sentir fracassado, de se sentir frustrado. Porque lá no teu passado, você quis ser útil na vida de alguém, você quis ser amado por alguém e você não conseguiu. Gente, na verdade, quando a gente esquece da gente, quando a gente esquece de quem nós somos, esse é o pior perigo que acontece. Por quê? Porque você é usado de massa de manobra na vida das outras pessoas. As pessoas fazem isso e elas talvez nem percebam, mas tem muita gente que percebe que você não se ama, que você não se respeita. Boa tarde, minha gente, para todo mundo. Que você não se ama, que você não se respeita. E sabe o que acontece? As pessoas não te dão. Ninguém vai te dar aquilo que você deve se dar. Você espera amor dos outros, você espera reciprocidade dos outros, você espera carinho dos outros, você espera ser reconhecido pelos outros, mas eu sinto te informar que ninguém vai fazer isso se você não fizer por você primeiro. E isso é bem interessante. Por quê? Porque primeiro, para você fazer isso por você, você vai precisar olhar para dentro de você. Você vai precisar entender o porquê que você faz isso. Você vai precisar entender o porquê dessa necessidade. E para isso a terapia é muito importante. A terapia não é só coisa pra gente doido, não, gente. A terapia é para você entender e compreender o porquê das coisas, que talvez hoje você só faça, mas você não perceba. Quem aqui já deu até a roupa do corpo que vestia porque queria ajudar os outros? Tem gente que é assim, né? Eu já fui assim, tá? Mas hoje eu ajudo as pessoas. Eu sou uma pessoa que ajudo muito. E eu nem gosto de estar falando isso, porque as pessoas sabem. Quem eu ajudo sabe quem eu ajudo. Mas assim, hoje eu ajudo primeiro a mim. E durante muito tempo eu esqueci de mim mesma. Eu dava pra todo mundo, gente, não fazia por mim. E isso era loucura. Hoje jamais eu me permito isso. Tem uma analogia bem interessante que eu sempre falo, eu gostaria de trazer aqui pra vocês, que é da máscara. A máscara do avião. Quando a gente vai lá andar de avião, o povo diz assim: em caso de acontecer alguma coisa e a máscara cair, primeiro coloque em você e depois coloque no seu filho. Mas geralmente a mãe, o instinto materno da mãe é primeiro colocar no filho para depois colocar nela. Mas se isso acontece, se você coloca primeiro a máscara no seu filho e depois vai colocar em você, os dois morrem. E isso é bem interessante. Quantas vezes você está tentando ajudar todo mundo e você está morrendo aos poucos? Isso acontece, gente. Pessoas que passam uma vida toda tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas e estão morrendo emocionalmente. Pessoas que passam a vida toda se dedicando aos outros e estão morrendo. E isso é o X da questão que eu trago aqui para você. A necessidade que a gente tem de ser útil na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, é tão grande que a gente está esquecendo de quem nós somos e daquilo que precisamos fazer. Primeiro, temos que colocar a máscara na gente para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Você primeiro tem que se amar, você primeiro tem que se respeitar, você primeiro tem que saber do teu valor, de quem você é, para que você possa ajudar os outros. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser egoísta de forma nenhuma, eu não sou uma pessoa egoísta. Mas eu estou dizendo aqui que para a gente estar bem, para a gente ser fonte de bênção na vida das pessoas, para a gente ser fonte de luz na vida das pessoas, primeiro a gente tem que ser assim pra gente. A gente tem que ser exemplo.
E você tem sido exemplo para os teus filhos? Você tem sido exemplo para as pessoas que você ama? Ou você só tem tentado ajudar e você tá com a vida toda fodida, lascada? Eu gosto de falar isso porque muitas das vezes a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer que as outras pessoas parem de sofrer, parem de viver a vida que elas estão vivendo, e a nossa vida é um fracasso. Ninguém vai olhar pra você, ninguém vai te respeitar se você não é nada, se você não é exemplo. Eu sinto te informar isso. E muitas das vezes a gente tá fazendo o caminho inverso. Sabe quando é que a gente pode ser exemplo para alguém, mudar a vida de alguém? Quando você tá todos os dias se desafiando a isso. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu, Laís, não sou exemplo para ninguém. Porque eu também tenho as minhas limitações. E eu gosto de trazer isso porque eu sou humana, gente. E nós, seres humanos, a gente tá aqui em evolução. Mas eu digo para você uma coisa. Todos os dias da minha vida, eu mato um leão por dia. E eu me desafio a ser alguém melhor. Todos os dias. Todos os dias. E as pessoas que me rodeiam sabem disso, sabe? E eu me lembro que há 6 anos atrás, as pessoas diziam, ela não vai ser nada, não sei o quê. E eu permitia acreditar isso. Sabe por quê? Porque eu também não me achava nada. Jamais eu permito que alguém fale isso hoje. E hoje, quando as pessoas veem a minha evolução, as pessoas se espelham também. Então, talvez você esteja querendo mudar aquela pessoa que você ama, você esteja querendo agradar aquela pessoa, transformar a vida daquela pessoa, mas talvez ela veja você se sacrificando, ela veja você dando o máximo pra ela e não dando pra você, e ela não vai fazer isso por ela. Sabe por quê? Porque você não é exemplo. Você é o tipo de pessoa que deixa de fazer por você. Como alguém vai te amar? Como alguém vai te respeitar se você não faz isso por você? Eu vou ler o que Margarida escreveu. Só consigo ajudar os outros quando me ajudo primeiro a mim. Só posso acompanhar as crises dos outros se estiver resolvida comigo mesma, amando e acolhendo a minha criança interior. Ai, Margarida, tu é uma fofa. Amo. Exatamente. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A necessidade de agradar talvez esteja te deixando frustrada, talvez esteja te deixando se sentir incapaz, triste, com raiva de você mesmo. Todas as vezes que você quer agradar os outros, muitas vezes você se sente culpado, porque muitas vezes você não consegue fazer aquilo que as outras pessoas querem de você e você acaba se sentindo culpado, acaba se sentindo triste com isso. Então, perceba essas emoções e pergunte a você hoje, o porquê que eu quero agradar a todo mundo e por que eu estou esquecendo de mim? Porque você é tão pequeno que você tem que esquecer de você e dar mais moral para os outros do que para você. Olhe para você nesse momento. Pergunte a você mesmo se você merece isso. Gente, a gente merece mais. A partir do momento que a gente ama a nós mesmos, que a gente se respeita, que a gente gosta da gente, é tão mais fácil dar para os outros, é tão mais leve, é tão bacana, é incrível. Você faz isso sem você perceber, é tudo leve. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se você tem uma necessidade grande de agradar os outros, perceba o que está acontecendo com você. Talvez você não saiba quem você é. Talvez você quer ser útil na vida das pessoas. E por que você quer ser útil? Na verdade, você está querendo ser útil para quem? Percebe isso, sabe? Essa necessidade de agradar talvez seja porque você quer ser amado por alguém. E talvez seja um amor que você não teve lá no passado, seja alguém, o seu pai ou sua mãe, ou uma figura importante para você que nunca lhe amou e você quer sempre agradar para ter o amor. Muitas vezes, gente, aquilo que a gente vive hoje está mais relacionado àquilo que a gente já viveu. Por isso que a gente entender a nossa história é tão importante, o nosso caminho, a nossa trajetória. Eu agradeço a todos vocês. A live vai ficar salva. Segunda-feira tem uma live com Joyce falando sobre relacionamentos abusivos. Se você gostou dessa live, se você refletiu sobre ela, fala comigo lá no direct o que é que isso trouxe pra você. O seu feedback é muito importante pra mim. Agradeço a todos que estão aqui comigo, que assistiram isso. E gratidão mesmo. Obrigada, Margarida. Obrigada que estão aqui. Obrigada por tudo. E que Deus abençoe vocês. E reflete sobre isso. Por quê? Você tem que agradar a todo mundo e esquecer de você. Observe o que está acontecendo com você. Cuide das suas emoções. E se você não consegue fazer diferente, faça terapia, porque é muito importante. E do meu amor, receba meu abraço também. Gente,
Muito obrigada e fiquem com Deus. E manda para aquele amigo que precisa ouvir essa palavra hoje. Tchau, boa tarde.